Bem-vindo, seja bem-vinda. Você está com o Programa Eureka no ar, 19 anos em favor da educação brasileira. Você nos acompanha em rádio e em TV continuamente, de segunda a sexta-feira, é a nossa conversa. A conversa de hoje, aliás, é sobre a matemática. Você que está conosco, não perca de vista a matemática e, é claro, privilégio para nós recebermos a professora Sheila. Ela vai pronunciar o sobrenome dela, eu não me atrevo a fazê-lo, porque não é que não seja pronunciável, é que a pronúncia dela ficará melhor. Tudo bem, professora Sheila? Ô, professor. Bem-vinda. Obrigada. Que alegria, que satisfação tê-la aqui. Obrigada. Conta para nós, sobrenome? Meu nome é Sheila Drozdek, Olha ou aí. Drozdek, em Isso. polonês. Não dá para perceber, mas eu sou descendente de polonês. Justamente, não dá para perceber. Tem traços, sim, que são familiares. E a professora Sheila é docente da rede pública aqui nessas boas bandas paranaenses. Então, para mim foi um privilégio, porque eu tive a felicidade de lecionar para ela. Isso. E ao lecionar, você deixa sementinhas, né? Que é aquela história que você sempre deixa algumas situações de carinho, de estima, de consideração em muitos alunos. E eu tenho a felicidade de contar com a Sheila, que já esperávamos lá atrás que ela se desenvolvesse bem. Eu só não sabia que ela ia para matemática. E ela me reencontra numa escola e diz assim, eu estou lecionando matemática. Puxa vida. Conta um pouquinho dessa história, Sheila. Foi bem surpreendente, né, professor? Sem Então, dúvida. fazia muitos anos que eu não o via, eu não tinha mais conversa com o professor. E foi bem legal quando eu vi no grupo da escola que o professor estaria lá ministrando uma palestra para os alunos do terceiro ano, né? Isso. Numa escola da rede pública que eu leciono. E eu voltei para a área de licenciatura há poucos anos. Estou formada em matemática já faz alguns anos. E até já tive o privilégio de estar com o professor num programa do rádio há alguns anos falando sobre matemática. Mas na época eu estava na faculdade. Como acadêmica, né? Justamente. Isso, como acadêmica. Isso mesmo. Durante o ensino médio, que foi quando o professor me deu a aula, eu já gostava bastante de matemática, sempre tive mais apreço pelas exatas. Mas eu Você sempre sabia que esse era o caminho. É importante para o nosso aluno que nos acompanha ter essa situação, essa dimensão. Exato. O que lhe faz mais feliz? Era o contrário da minha vida. Eu sabia que a matemáticas exatas não fariam parte da minha existência, Sheila. Não, para mim já era bem claro que sim. Bem claro. Sempre gostei muito de língua portuguesa, até porque minha mãe também lecionou por muitos anos língua portuguesa na rede pública, mas eu me apaixonei pela matemática já no começo da escola. Sempre gostei muito de saber os porquês e eu sentia que a matemática me trazia esse esclarecimento. E daí, na época que eu fiz a faculdade, o meu objetivo não era lecionar, mas eu sempre tive isso engatilhado. E depois de alguns anos, eu fui vendo o quanto seria interessante, importante, e me voltei para a licenciatura. Já faz 3 anos que eu estou na rede pública, lecionando em escolas públicas estaduais. E tem sido um grande desafio e um grande aprendizado também, que cada dia... Cada dia é um novo dia, um público novo, né? Você, nesse momento, professora Sheila, trabalha com quais... você trabalha com fundamental e médio ou só o médio? Fundamental e o médio. Fundamental e médio, Eu tenho turmas de 6º ano, 7º ano, 1º e 2º ano do ensino médio. Perfeito. E o que eu vejo hoje, o maior desafio é trazer eles para o esclarecimento e para a informação das exatas. Porque eles estão muito voltados aos eletrônicos, celulares, telas, né? TVs, né? E eles não estão mais sendo... não tem essa força, apesar de eles terem tantas ferramentas à mão, eles não têm mais essa curiosidade que eu tinha na minha época, por exemplo, de querer saber o porquê das coisas, ter curiosidade. Eles não se importam muito, eles aceitam muitas coisas e não têm conhecimento profundo de nada, estão muito rasos. E eu tô todos os dias ali, além de falar sobre a minha disciplina, eu tô sempre falando com eles, mexendo com a cabeça deles em várias coisas, várias questões, tento mexer com eles de outras formas. Não só pelo gosto pela matemática, porque falo para eles que é importante, de uma forma geral, para o raciocínio, para o pensamento lógico, independente do conteúdo matemático. Sem dúvida. O conhecimento de saber pensar, organizar, concatenar ideias, que eu acho que a matemática traz de forma exclusiva. Nenhuma outra disciplina traz da mesma forma. Então, eu tento passar isso para eles, mas, em paralelo, eu estou sempre colocando situações cotidianas, até pela minha caminhada de vida. Já trabalhei em empresas, no mercado corporativo, já trabalhei... Tenho uma empresa também, sou empreendedora ao mesmo tempo, consigo fazendo conciliar. a dupla função na vida, isso.
E além das outras rotinas diárias de família, então eu falo para eles o quanto é importante saber pensar e o conhecimento de forma geral. Que o que eu percebo é que eles não têm vontade de estudar porque está tudo muito fácil. Só que eu digo para eles, não vai ser assim sempre, né? E nessa percepção, Sheila, você olhando para um aluno do fundamental e do médio, eu estive recentemente, nessa semana, estive em Araucária, numa palestra também, e a colega que estava comigo em sala, eu estava no terceirão, numa terceira série, uma sala grande, inclusive mais de 60 alunos, e ela me acompanhou na saída, ela disse, agora eu vou mudar de vida, professor. Eu falei, mas como assim, professora? Agora eu vou para o 9º ano do fundamental. E eu falei, puxa, que interessante, porque ela acabou de sair da sala, da série terminal, Sim. do concluinte do ensino médio, e ela vai para o ano terminal do fundamental, que é o 9º ano. Sim. Mas é um ciclo de vida, na passagem etária, inclusive. Eu tenho ali uma criança de 13 anos e eu tenho, entre aspas, uma criança de 17. Exatamente. 16 para 17. Então, como é que você sente isso com eles? Então, eu vejo essa maturidade que os pequenos do fundamental ainda não têm, essa diferença que os do médio já deveriam ter, está faltando. Uhum. Eu percebo que os alunos do ensino médio hoje não têm essa maturidade, esse raciocínio de entender que eu falo para eles estão mais próximos da vida adulta do que da vida infantil. Em algum momento eles vão ter que começar a pagar as contas, adquirir responsabilidades que hoje eles não estão acostumados, de maneira mais próxima que os alunos do fundamental. E eles não se percebem dessa forma. Eles ainda estão muito imaturos, não entendem a responsabilidade que é o conhecimento. Nesse sentido, eu te pergunto, você percebeu, então você está há 3 anos lecionando, você veio para a rede pública na pandemia. Sim. Você veio na pandemia. Então, e é claro que eu digo sempre isso em sala, a pandemia não é responsável por todos os problemas. Não. Usar a pandemia como desculpa é equivocado, raso. Inclusive da parte de gestores. Quando nós vemos os gestores, quem está no Ministério da Educação, nas secretarias de educação dos estados, também temos esse contato com vários estados, porque a pandemia fez... Não, espera aí. A participação da pandemia existiu, mas dizer que ela é a única responsável pelo processo, não. Porque enquanto a pandemia estava existindo, os gestores estavam atuando também, deveriam ter atuado. Aí vai a crítica construtiva ao MEC. O desastroso período em que o MEC não soube lidar com a pandemia. O Ministério da Educação não soube lidar com a pandemia, não ajudou o processo, trouxe um ideal, uma ideologia equivocada para a concepção do ensino médio e do ensino fundamental, que redundou no quê? No que nós temos hoje. O reflexo disso. Nesses últimos dias vimos, então, as crianças da 2ª série são analfabetas e estão no 2º ano, por assim dizer, na 2ª série, 2º ano. Mas por quê? Fruto da pandemia? Não é fruto da pandemia. Fruto de políticas públicas mal feitas. Por quê? Porque continuamos com pessoas que pensam apenas no seu período de gestão. Porque educação é Estado, educação não é algo do governo, não é o governo é passageiro, o Estado é permanente. Enquanto esse raciocínio existir, nós teremos sempre problemas na educação. Exatamente. E é isso que nós combatemos há 19 anos, Sheila, aqui no programa, com a equipe, tanto em rádio como em TV, você citou rádio, a nossa função tem sido essa, o acesso ao ensino superior, é o desejo maior para com os nossos alunos e alunas, mas também a convicção de que eles precisam fazer algo mais, sair da sua inércia, desse comodismo e desse vitimismo. Aí é que entra o vitimismo e diz assim, pandemia. Então, vitimização, vamos ao trabalho, sobretudo para quem está nas séries terminais. Né? E eu penso que tanto os de séries terminais, que estão já mais próximos dessa vida adulta que eu comentei, quanto os dos da fundamental, que recém vieram da educação de base, que é isso que o professor citou. Eu tenho alunos do 6º ano, nesse ano, inclusive, estava em sala de aula há poucos minutos, que não sabem fazer contas básicas de soma e subtração e vieram da outra escola, os professores ou foram forçados, normalmente a gente sabe que acontece, né? Existe um índice a ser, uma meta batida de quantos passam e quantos podem reprovar, e eles vêm com essa deficiência no sentido de conhecimento, né? Essa defasagem que a gente não consegue atingir. Porque numa turma de 30 alunos, eu teria que ficar exclusivamente com 2 ou 3 alunos ensinando algo que nem é da minha
Jurisprudência, porque eu, como formada em matemática, a minha didática é para o ensino de matemática. Sem dúvida. Parte pedagógica inicial, de educação básica, eu já não tenho tanto acesso nem conhecimento, então fica um pouco mais complicado. Mas ainda assim, eu faço maior questão e tento e uso todas as ferramentas que eu tenho conhecimento e vou atrás de mais. Fico batendo constantemente em algumas coisas que eu percebo que é importante para o futuro, independente do conteúdo, porque também a gente não pode se fixar só no que o programa do governo, do Estado, como o professor mencionou, porque a gente tem que realmente fazer eles pensarem, entenderem, compreenderem o processo todo. Claro. Porque senão eles vão passando, sem conhecimento, que é o que tem saiu há pouco uma reportagem na Folha de São Paulo, falando que de cada 100 alunos que se formam no ensino médio, apenas 5 saem com matemática coerente com o ensino durante todo esse período. Então, é impressionante. É um índice muito 95, baixo. nossa, é baixíssimo. Baixíssimo. E assim, desses 90, esses 5% são os únicos que sabem um pouco de trigonometria e porcentagem. Porcentagem é a utilização básica do dia a dia. Então, se a gente tem, exatamente, de 100 alunos, 5 só sabendo o básico, então tá bem complicado, né? Perfeito. Nós temos que fechar esse bloco, professora Sheila. A professora Sheila está conosco, falando sobre matemática, e daqui a pouquinho, no segundo bloco, quando voltarmos, ela vai nos responder o seguinte. O que posso fazer para gostar da matemática? Então, daqui a pouquinho ela responde isso, que é uma obviedade, né? Ela ouve isso várias vezes, já ouviu, né? Das pessoas adivinhar por que ela gosta de matemática, né? O que faz uma pessoa gostar de matemática? Sim. Bom, primeiro porque a matemática é essencial. Sem ela, nós não conseguimos caminhar. Nós estamos agora olhando aqui, estamos olhando o tempo do nosso programa, o espaço que ele tem. Depois que ele ficar prontinho, o programa, tem que colocar as vinhetas de abertura, de fechamento, e tem uma minutagem de tempo, e ele precisa ir para a emissora, para daí ser veiculado, para você ter na sua casa, no intervalo. A matemática é essencial. Exato. Sem a matemática não dá. Então, falando nisso, matematicamente, nós vamos para o intervalo. Você está com o programa Eureka, 19 anos, em favor da educação brasileira. Não perca a inscrição para a Universidade Federal do Paraná. Estamos a caminho, desde o dia 1º de junho, o FPR em nosso horizonte, até o mês de agosto. Porém, não facilite. Quer fazer o pedido de isenção? Leia o edital, por favor. Se você tiver acesso ao CAD Único, se você estiver cadastrado no CAD Único, sim, é possível o pedido de isenção da taxa de R$ 195, que é a taxa para o concurso vestibular da UFPR. Não é um valor pequeno. Eis aí a reflexão. É um valor justo? Ficam os dois lados. É ruim para quem tem dificuldade em levantar esse dinheiro, mas também para a universidade que precisa desse recurso para fazer o concurso vestibular. É bom ponderar os dois lados desta moeda assim. Já voltamos, você está com o programa Eureka. Olá, você que nos acompanha, seja bem-vindo. Segundo bloco do programa Eureka. Intervalo sempre é cultural. Você está com a série Profissões, série Atualidades, a nossa série Conhecimento e, é claro, a série Enem. A professora Sheila trabalhará conosco na série Enem também, dentro da matemática. Oba. Te fiz uma pergunta no finalzinho do primeiro bloco, professora Sheila. Te fiz uma pergunta, é uma obviedade para quem gosta, mas sempre te perguntam isso. Sim. Como eu posso gostar da matemática? O que eu sempre menciono é o conhecimento no sentido de entendimento. A gente sempre desgosta de algo que a gente não sabe. Eu até cito como exemplo para os meus alunos que eu tenho uma máquina de costura em casa e eu sei costurar. Porém, eu não sei colocar o fio. Não é tão difícil, mas eu não consigo memorizar. Precisa de alguém para ajudar. Toda vez, ou eu recorro ao YouTube, ou ligo para minha mãe e peço a dica de como colocar o fio corretamente. Ou seja, como eu não tenho esse conhecimento até colocar o fio e pegar a peça para fazer a costura, eu desisto, acabo levando na costureira. Então, a gente acaba desgostando da matemática por não ter esse entendimento, conhecimento. Então, a maioria dos alunos tem esse problema. Isso acontece durante a escola, primeiro por parte de colegas, que às vezes estão ali e estão só passando conteúdo sem se preocupar com esse gosto
como o professor mencionou da minha parte com a língua portuguesa quando foi meu professor, não era a minha matéria preferida, porém eu sempre gostei muito pela forma como me passavam. E eu tento fazer isso com os meus alunos. E outra coisa que eu sempre achei importante na matemática, além do uso cotidiano dela e rotineiro, não tem como não negar, né? É o fato dela explicar o porquê das coisas. Então, muitas coisas são lógicas e exatas e a matemática não deixa nenhuma vírgula, então, fora do lugar. Por isso o conhecimento é tão importante. Quando eu paro para conversar com alunos, normalmente eu digo assim, existe uma reflexão aqui entre o que é verdade e o que é realidade. E eu digo assim, mas não é a mesma coisa, professor? Simplifique. Não, a verdade é isso e isso. A realidade é isso e isso. Não, mas não é a mesma coisa, não. Então, quem tem esse lado da filosofia, no meu caso, da filosofia também, você empregará um tempo fazendo o indivíduo pensar, mas sem uma resposta efetiva. Ele cria a sua resposta. Exatamente. Porque as humanidades vão tratar disso. As ciências humanas vão tratar disso. Fazer pensar, mas sem ideias prontas. Diferentemente das exatas, que precisam ter uma ordenação. O final é isso, e esse final está aqui, ponto. Exatamente, tanto que a gente trabalha com algumas coisas que são axiomas e definições que são inquestionáveis, não tem como questionar. E a gente já inicia dali e daí vai formando os teoremas, outros princípios da matemática, de acordo com definições e axiomas que são imutáveis e imexíveis. Então, a matemática tem é o que eu falo para eles, às vezes eu chego em sala de aula, tem lá um quadro lotado de coisa de geografia e de outras disciplinas, e falo, aqui vocês podem pensar, questionar, refletir. Na matemática é o que eu vou passar, de forma diferente ou não que você pense, só dentro das possibilidades que eu encaixar para vocês, senão não tem como. E sempre o resultado tem que dar esse. Então, essa é a parte boa da matemática, ela não tem como fugir muito, mas em compensação tem a parte de raciocínio, né? Como eu mencionei já anteriormente, que dá essa vazão para pensar em outras coisas, e a forma organizacional da vida, em outras reflexões, a matemática traz esse raciocínio para a gente também. Você começa a se questionar em várias coisas. Então, eu acho que, tanto que a matemática era uma ciência dentro da filosofia, e a filosofia era junto com a matemática, né? Depois que elas se distanciaram, mas ainda tem uma ligação. Eu sempre ouvi dos nossos colegas que iniciaram o processo, nós tivemos dois grandes defensores da matemática nesses 19 anos, né, do programa Eureka. O professor Marcos Schiffer, o companheiro Schiffer é o reitor da UT, da UTFPR, e o Marcos sempre foi um dos defensores. E o professor Jaci Venturi, que é vice-presidente do Conselho Estadual de Educação, o Jaci sempre disse também que é a famosa rainha das disciplinas. A matemática é a rainha das disciplinas. Respeitamos as duas reflexões e sempre questionamos isso, né? Por quê? Porque tudo perpassa os aspectos dos números. Eu brinco com o numeral na correção de escritas, professora Sheila, quando eu peço que eles utilizem um numeral numa redação, não em sua forma numérica, mas sim em sua forma escrita propriamente dita. E aí gostamos dessa reflexão dos alunos, dizendo assim, olha, utilize, pense nos cardinais, pense nos ordinais. Por quê? Porque você tem a classe gramatical. Na verdade, a gramática, falando sobre isso, ele é um pouco mais matemática do que as outras. Não é a área que eu fui. O meu primeiro mestrado, a primeira busca pelo mestrado na Universidade Federal foi justamente em linguística. Não resisti. Admiro profundamente, mas não tenho. Eu precisava ir para onde? Onde eu lecionei para você, a literatura. Que é a viagem. Sim. É você continuar com assim, concepções, é isso, aquilo. Né? Assim como eu sempre trago para os meus alunos a importância do esclarecimento da língua portuguesa. Eu explico sem o qual não lê o enunciado, não entende o enunciado, não interpreta. Interpretação, escrever corretamente, pronunciar corretamente. Esses tempos comentei com ele sobre, pelo amor de Deus, nunca vão a algum estabelecimento de vendas, padaria, mercado, e me peçam 500 gramas de presunto, 200 gramas de queijo. Deles, ai, professora, você é professora de matemática. Eu falei, todos nós, brasileiros, temos a obrigação de falar corretamente a língua portuguesa. Exatamente. Então, eu explico para eles, e muitas das palavras que a gente usa, eu explico a etimologia da palavra, tento explicar para eles que assim eu acho que eles também vão entender melhor
o conteúdo, trazer mais para eles. O que é maravilhoso, né? Tá ligado, tá tudo ligado. E sempre comento, não é uma disciplina em separada que vocês vão usar no dia a dia. Vai ser a união de todo esse conhecimento que vocês estão trazendo durante todo esse processo escolar. E depois, e sempre também eu estou incentivando eles a procurar a universidade, que lá sim eles vão ter o conhecimento mais amplo e buscar outras formas de estudo ou de trabalho. Então, deixando para eles essa importância do conhecimento sempre. Que é essencial. Além da matemática, você trabalha, você faz empreende. E eu vi algumas imagens que você empreende fisicamente, né? De onde veio isso, por favor? Só para nós fecharmos aqui o programa também. Eu gosto eu faço CrossFit, que é uma atividade esportiva americana, é um esporte americano, mas é uma forma de eu colocar também minha energia lá, porque durante o dia a dia a gente vai vivendo a rotina e todo aquele processo, né, da vida real, e daí eu gosto de gastar essa energia no esporte, então todos os dias eu treino e faço o meu treinamento. E eu explico, inclusive, para os alunos, falo, eles têm muito, né, voltado para a educação física, principalmente os meninos no futebol. Falo para eles, matemática é como um esporte, você tem que treinar muito para ser bom naquilo, seja qual escolha, né? A sua palavra cabe em redação. Exatamente. Eu digo sempre. Para você, menino que é esportista, jovem, garoto, garota, você, moça que é esportista, como é que você se desenvolve na prática esportiva? Treinando. Para você que gosta de música, como é que você se torna um músico melhor? Tocando piano, tocando violão, tocando guitarra, tocando bateria. Você vai passar horas dedilhando, você vai passar horas batendo. Exato. Normal. Gosta de dançar. Como é que você se desenvolve na dança? Treinando. Aí na redação, o que acontece? Não exercita a redação, não escreve, consequentemente, não tem um bom texto. E por isso o fracasso da redação no Exame Nacional. 19 candidatos conseguiram 1.000 pontos no Enem 2022. 19 candidatos no universo de 3 milhões de textos. É um absurdo. Então você vê que é uma pontinha, é 0,0. Aí matemática me fala, preciso de você para dizer. Então, se eu tenho 3 milhões de um lado e tenho 19 notas 1.000, né? 3 milhões e 1.000, 19, regrinha de 3. Regra de 3, é o clássico. Para saber o percentual. E o percentual é triste. Porque pior do que isso é saber que na outra ponta eu tenho 96 mil zeros. E pior do que isso, bom, eu tenho as duas pontas. Eu tenho 19 com notas 1.000 e 19 alunos com nota 1.000 e 96 mil com nota 0. Só que no meio termo, eu tenho 1 milhão de candidatos que não conseguem 600 pontos. E com 600 pontos em uma redação, infelizmente, o ingresso numa universidade pública, seja federal ou estadual, é muito difícil, para não dizer impossível. Exatamente. Então é por aí. Não, e eu falo para eles, treinar. Então, uma forma até de, muitos sabem do exercício, né? Eu participo de campeonatos, e eles também gostam de ver esse meu empenho no esporte. Eu falo que faz parte também o empenho da matemática, do estudo, dedicar né, um espaço para você fazer alguma coisa e ir bem naquilo, tem que se dedicar, tem que treinar, como a gente estava mencionando, como o professor mesmo mencionou em relação à redação, a mesma coisa para matemática. Perfeito. Nós temos que fechar o programa. Eu agradeço a professora Sheila, estreou conosco aqui no programa Eureka. E agora, fechando o programinha de hoje, eu quero um momento especial para você, nosso telespectador, telespectadora, você que nos acompanha. Eu quero convidar 2 moços para que venham aqui. Venham cá, por favor. Esses 2 moços. Vem aqui pertinho. Vem pertinho da mamãe, que é a professora Sheila, que é a vossa mãe. Então, para nós terminarmos, eu vou pedir ao nosso Eduardo, nosso editor, que, por favor, termine com essa imagem maravilhosa dessa família querida, abençoada. E você é nosso aluno que nos acompanha, continue conosco. Você está com o programa Eureka, 19 anos em favor da educação brasileira. No próximo programa, os mosqueteiros, os companheiros voltam e nós temos as várias séries. Olha, o tchau deles, você fecha com eles. Até o próximo programa. Tchau, obrigado, professor. Obrigada.